Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no O money, objetivo da nossa conversa ain't got hoje no class. é talvez ajudar um pouco aqueles que nos acompanham, que são estudiosos, então, das terapias, ou aqueles que militam, né, Narciso, no atendimento aos outros, ou até mesmo aqueles que têm nos seus relacionamentos, no seu relacionar-se, no seu círculo social ou familiar, pessoas da comunidade LGBT, mais, né? E talvez seja isso uma das questões que muitas pessoas no privado vieram me falar sobre você fazer uma live, né, explicando alguns termos e como que se coloca, como que se explica, como que se fala, a como que se refere. Então, eu acho que é muito daquilo que é da rotina, né, da vivência. Então, eu estou dando uma boa noite aqui a todos que estão nos seguindo, né, a todos que estão entrando na live com a gente, tanto no Facebook como no YouTube, tá? Vou mostrar alguns aqui, ó. Já começamos com alguns elogios, ó, né? Ó, Meu web o Gui, namorado. né? Boa noite, Gui, né? Boa noite a todos que estão aqui já, certo? Narciso, então vamos começar falando um pouco sobre como que foi a tua caminhada, porque eu sei que isso é individual para individual, nem Com certeza. todo o transexual, o homossexual, né, a travesti, vai ter a mesma vivência. E eu já costumo, já abro falando isso, eu acho que talvez para elas, as travestis, talvez seja um pouco mais difícil a rotina, a vida, a adaptação, do que para os homens trans, né? Bom, o preconceito em si, sofrido pelas mulheres trans e pelas travestis, eu também acho, concordo super que com certeza é muito maior do que o resto da população LGBT, né? Elas são extremamente marginalizadas, elas muitas vezes não são respeitadas, e isso acaba contribuindo mais ainda para os nossos índices gigantes de violência contra pessoas LGBT. Principalmente transexuais, né? O Brasil, ele é o país que mais tem violência contra transexuais em todo o mundo, superando até países como Moscou, onde lá, países como Moscou, países como a Rússia, onde lá é proibido e tem pena de morte por ser transexual. Então, ainda que a gente vive num país onde tu tem uma certa liberdade, o preconceito ele tá sempre por aí. Então, isso eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que lutar contra isso, né? Acho que também é bom na live, não só para pessoas que têm no seu círculo, que são da comunidade LGBTQIP+, mas também para pessoas que têm curiosidade, pessoas que trabalham lidando com o público, porque ainda que a maioria das pessoas não seja transexual, nós representamos 1% da população mundial. É bastante gente. Eu acho que esse número é mais, hein? Graças a Deus, nos dias Estatísticas do de ano passado. hoje, eu acho que isso já é mais. Por quê? O que acontece? Nos estudos, Narciso, psicológico, psicanalítico, há sempre um sintoma, né? Algo que o sujeito, na sua subjetividade, começa a perceber, e isso começa a criar ansiedade, começa a criar problemas na sua vida, na sua identificação. E talvez o que seja mais difícil das pessoas entender é justamente isso da transexualidade, da necessidade da mudança corpórea, porque é uma não identificação com o que vê, o gênero. Inclusive, a gente sabe, você mesmo me mostrou estudos nos Estados Unidos, né, universidades, falando sobre que uma pessoa trans, por exemplo, tem no seu mapa cerebral, neurologicamente falando, a química, a condição da identificação de gênero e não do corpo. Tá, isso não é uma regra absoluta, né? Mas, claro, foram muitos estudos feitos na Europa, se eu não me engano, foi em Oxford, mas a maioria das pessoas transexuais, né, quando tu faz ali uma ressonância, uma tomografia,
tu percebe que a atividade cerebral, ela é muito condizente com a do sexo com a pessoa, com qual a pessoa se identifica, né? Porque existem muitas características biológicas que diferem o sexo feminino do masculino, né? Em alguns pontos, a transexualidade faz uma intersecção entre esses aspectos biológicos, assim. Acho que o mais importante a ser frisado aqui, antes de tudo, é deixar bem separada essa questão de identidade de gênero da questão da Da sexualidade, sexualidade. né? Exatamente. Porque, bom, identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Eu sou um homem. Ainda que eu seja transexual, eu me identifico como homem. Tu te identifica como mulher, tu é uma pessoa cis, porque tu já te identifica com o teu corpo de nascimento. Eu Cis, não. vamos explicar. Cisgênero, né? Cisgênero. Pessoas cisgênero são pessoas como uma mãe que já nasceram com um corpo na qual elas se identificam. Né? Outra coisa uma coisa que incomoda muito, muito outras pessoas trans, eu não me incomodo tanto assim, mas muitas pessoas se incomodam, é quando as pessoas falam que a gente nasceu no corpo errado. Não acho que eu tenha nascido no corpo errado, eu acho que eu nasci no corpo que eu precisava ter. E tem muitas pessoas trans que fazem cirurgia, tem muitas pessoas trans que não fazem cirurgia e elas não são menos transexuais por fazer ou não cirurgias de redesignação sexual, seja tirar peito, botar peito, fazer transição hormonal. Tem muitas pessoas que não fazem até por condições financeiras, né? Porque querendo ou não, é um tratamento bem caro. E sem E o contar a parte SUS burocrática do SUS para isso, né? A é gente tem complexo. hoje o Protig, né, que faz um trabalho maravilhoso, né, de apoio, de acolhimento e de escuta, mas ainda é deficiente. Não consegue abarcar todo o contingente da demanda de acolhimento de todas essas pessoas. Aqui em Porto Ainda e é um Alegre, processo demorado, e somos exatamente, né, o Clínicas é modelo sul-americano. Imagina, eu fico isso eu pensando o que só. tem em outros lugares. Pois então, no Brasil inteiro, o Protiga ele só participa em São Paulo e aqui em Porto Alegre, nos hospitais de Ó, clínicas. pra ti, Narciso, da Daisy. Beijo, Daisy. E a lista de espera do Protig é de 1 a 2 anos, apenas para tu ser chamado. Lá daí tu vai ser Sim. entrevistado, eles vão ver qual a tua necessidade, a necessidade da tua família. Aliás, esse é outro empecilho também no programa do Protig. Olha, eu deixando minhas críticas já. Porque se tu não tem família, eles não te atendem. Só que, assim, a maioria das pessoas transexuais é expulsa de casa ou tem um mau relacionamento com a família. Eu, por exemplo, só tenho um relacionamento com a minha mãe e com a minha avó. Se não fosse por ela, eu não teria conseguido entrar no Protig. Então, eu acho que vai também das autoridades competentes refletirem um pouco, se botarem um pouco no nosso papel, sabe? Porque burocracia não leva ninguém para frente. O Brasil não vai para frente por causa de burocracia. E isso acaba trazendo muito mais empecilhos para quem é transexual. Eu conheço muitas pessoas, tanto homens trans quanto mulheres trans, que já tentaram contra a própria vida simplesmente por não ter condições de fazer uma cirurgia, de fazer um acompanhamento hormonal. E aí não tem o que fazer porque o SUS não oferece ainda esse tratamento de uma forma ampla, né? Narciso, o que que você acha sobre a importância do atendimento psicológico a quem está tendo essa percepção de que talvez tenha uma identificação diferente ou está tentando compreender a sexualidade? Ajudou você? A terapia mudou a minha vida, né? A terapia mudou a minha vida. Eu tive, desde criança, né? Acho que a minha mãe já percebia certos padrões comportamentais meus, não relacionados à transexualidade, mas à ansiedade, esse tipo de coisa. Ela sempre insistiu muito para que eu fosse ver uma psicóloga, uma psiquiatra, mas eu nunca quis, porque eu dizia que isso era coisa de louco, né? Dizia que ia fugir, né? Que ia ficar quieto. E aí, quando eu passei por um período mais difícil na minha vida, eu acabei sendo internada, e lá eu tive uma mudança de visão, porque eu tinha muito receio com terapia. Eu passei por vários psiquiatras que não sabiam como lidar com a transexualidade,
Psiquiatras que diziam, tipo, não se mate, eu vou aumentar a sua dose de medicamentos, por favor, tente ficar tranquilo. Então, foi bem difícil até que eu achei a Lúcia, que foi a minha primeira psicóloga, que me ajudou realmente a entender a minha transição, e posteriormente a minha psiquiatra, Marina. A Foi Lúcia muito Traub e importante. Lúcia Traub, Marina Cardoso. Marina Cardoso. Foi. Eu não tenho outras palavras, porque a terapia realmente mudou a minha vida, me fez me conhecer melhor, me fez aceitar melhor quem eu sou, né? Na época, quem eu era. E eu acho que toda pessoa que é trans ou que está em alguma dúvida a respeito da sua sexualidade deveria fazer terapia, porque realmente não é coisa de louco. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo ia ser um lugar muito melhor. A terapia, ela não serve para te fazer uma lista dos teus erros, daquilo que tem errado contigo. A terapia, ela serve para te aprender a pensar por si próprio, a identificar os teus padrões comportamentais negativos e alterar eles no teu dia a dia. Hoje eu já tô bem mais leve na minha psicoterapia, né? Tô tomando o mínimo dos meus remédios e tô estável. Foi um processo difícil, com certeza, porque é muito difícil tu te abrir para um desconhecido. Mas também é muito bom ter alguém ali que não vai te julgar, independente do que tu diga. Narciso, a gente falou muito sobre, quando se fala em psicanálise, psicoterapia, sempre há necessidade da família ser envolvida nisso, né? E eu lembro de tu narrar casos para mim de meninos que apanhavam da família, de Bíblia, de tudo, para tentar erradicar o sintoma, né, da sexualidade. Pois então, tenho muitos amigos, tanto transexuais quanto homossexuais, sapatão, lésbicas no caso. Muitos apanharam da família, foram expulsos de casa, foram parar no hospital com o osso quebrado, né? As pessoas falam muito da importância da aceitação da família. Eu sou uma exceção no grupo transexual, eu sou uma exceção, porque eu tive o apoio da minha mãe, da minha irmã, tive pessoas que me ajudaram a fazer minha cirurgia, o meu tratamento hormonal, ainda que eu não tivesse apoio dos meus dois pais, né? O que eu preciso que fique claro aqui, para quem é transexual ou quem é do grupo LGBT em si, é que nem mesmo a família em que tu nasceu pode te impedir de ser quem tu é, tá? Se a tua família é contra quem tu é, escolhe outra família. Eu tenho um conceito de família um pouco diferente dos outros. Para mim, a minha família são aquelas pessoas que me amam e me aceitam, independente do meu sangue, independente da onde eu vim, né? Eu acho que a pessoa frisar tanto assim, tu precisa ter o apoio da tua família. O apoio da tua família, ele é sim importante, tá? Facilita muito, muito mesmo. Mas se a tua família não te apoia, tu não tem que ficar perto deles, tu não precisa ficar perto daquilo que te faz mal. No início do ano eu tive uma discussão leve com o meu pai, e desde então a gente parou de se falar por uma escolha minha, né? Tô até jogando no público isso, porque desde então eu me sinto melhor, eu estou mais leve, eu estou mais feliz. Então isso só prova que tu não precisa de gente que não te ama e não te aceita da forma que tu é. É importante sim o relacionamento familiar, mas vale lembrar que família não é só quem te botou no mundo. A gente precisa delimitar aí, né, até onde essa família se torna saudável. E sim, eu vou pegar aqui, ó, uma colocação da Lúcia, que está aqui, tá? Ela colocou Lúcia aqui, maravilhosa, linda. ela colocou aqui, ó, a terapia ajudou, acredito que além de te conhecer melhor, batalhar pelo que sente vontade. E talvez essa seja a maior dificuldade, né, Narciso? Que é desvincular do seio família e buscar, ou assumir dentro da família o que você quer, sem nem sempre ter este apoio, né? Tu falou sobre buscar uma nova família. Nem todos, talvez, vão ter essa, essa facilidade. A gente fala facilidade da palavra, porque demorou anos nesse processo, né?
Você estava tendo apoio de um 18, genitor 19 e só. 20. Foram 3 anos. 3 anos Exato. até eu conseguir cortar o meu pai da minha vida. É. Mas eu sei que é mais fácil falar do que dizer, Porque mas você já passou por isso, você tem autoridade para isso, tá, Narciso? sim, não, sim, mas às vezes as pessoas elas tentam mascarar o preconceito delas com outras coisas, né. O meu pai, ele Exato. sempre colocou que não ia me aceitar porque é contra a religião dele, ele é testemunha de Jeová. Só que a minha avó é testemunha de Jeová e ela me chama de Lô, que ela o apelido de Lorenzo, né, e também era do meu nome antigo. Ela encontrou uma forma que não vá se sentir mal nem pra ela, nem pra mim, pra gente poder se relacionar. Ela nunca me chamou de besta, ela nunca me chamou de um erro da natureza, ela nunca disse que eu ia queimar no inferno por eu ser quem eu era. Muito pelo contrário, ela sempre disse até se um dia eu quisesse levar alguém em casa, seja um namorado ou uma namorada, ela ia aceitar e ficar super tranquila com isso. Particularmente eu sou suspeita, né, porque é minha mãe, mas vamos lá. É Aqui, ó, a isso que eu tô Lúcia fala: dizendo. Não "Com toda precisa. certeza a família é quem apoia, cuida, independente de DNA". E É isso é bem isso. muito importante aqueles que estão passando por esse processo de entender, de se realocarem nos seus estados emocionais, de entender que nem sempre vai ser saudável bater de frente naquele ambiente, né. Às vezes procurar ajuda, seja psicológica, com amigos, se identificar num outro nicho, num outro grupo, vai ser, pelo menos por um tempo, mais saudável do que insistir, né. Ah, tem aqui, ó, a Natália, ó, tá contando aqui que o irmão dela apanhou muito quando criança, né, por causa do irmão machista. Pois então, isso é uma coisa muito comum nas famílias, né, porque a gente tem uma construção social do que é ser homem. É ser um macho alfa, aquele homem alto, musculoso, forte, que coça o saco e gospe no chão. Isso não é uma masculinidade saudável, não é o tipo de masculinidade que eu quero exercer, não é o tipo de masculinidade que eu gostaria no pai dos meus filhos, ou quando eu tiver filhos mesmo, né. Não é uma coisa saudável. Assim como tem aquele aspecto da fêmea, meninas pequenas, fraca, frágil, delicada, né. E, poxa, minha mãe não é nada disso, cara, não foi com isso que eu cresci, sabe, né. Tu é linda, mãe, né. Obrigada. Então, eu acho que também tem que da gente combater dentro da nossa família esse preconceito, porque às vezes uma criança ela é mais delicada, um menino ele é mais delicado, e não tem nada de errado nos meninos serem delicados, não tem nada de errado das meninas serem molecas, Jogarem sabe, bola, né, serem jogarem bola, não molecas. tem nada de errado com isso, as crianças são crianças, né. E aí a gente entra no assunto das crianças trans, que muitas pessoas dizem que não existem. Cara, imagina uma criança de 4 anos dizer pra ti: "Mãe, eu não sou um menino, eu sou uma menina". Da onde que a criança vai ter tirado isso se não for a verdade na alma dela, sabe? Por isso que eu vou defender as crianças trans pra sempre, Eu também. porque é uma realidade difícil. Não é fácil ser transexual, não é uma coisa que eu acordei um dia: "Mãe, vou mudar de sexo porque eu tô a fim de apanhar na rua, gastar milhões em hormônios e sofrer preconceitos todo dia. É o meu sonho, mãe", né. Então, não é bem assim que as coisas acontecem. Eu acho que, às vezes, até por uma só pra finalizar o que eu estava falando, que eu já tô desviando do assunto, às vezes por uma criança ser mais delicada, ser mais moleca, não quer dizer que ela vai crescer e vai se tornar lésbica, vai se tornar gay, vai trocar de sexo, não. Ela só Aconteceu está comigo. experienciando a sua vida, ela está exteriorizando como são os seus sentimentos e as suas vivenciações, né, Narciso. E daqui Exato, a que nem pouco, quando for na adolescência, é sim o experimentar da sua sexualidade, porque não tem como a gente fugir da nossa psique, da curiosidade, né. Eu vou falar eternamente isso, né, Freud diz que somos bissexuais por natureza, e que a cultura nos força a escolhas que talvez não sejam do nosso íntimo, do nosso desejo, né. Então eu acho que, se os pais estiverem realmente atentos a esse interior dessas crianças na sua adolescência, e a experiência permiti-los a isso, as coisas ficam mais fáceis, porque não é o aí daqui a pouco a gente ouve, né, Narciso: "Ah, isso é modinha, isso", é como você falou,
Ninguém quer ficar exposto, ninguém quer sofrer maus tratos, sofrer preconceito, apanhar por modinha. Isso não Com certeza. existe. Eu conheço pessoas transexuais que já me disseram, Narciso, eu vou esconder isso até a morte porque eu não quero apanhar na rua. Ou Narciso, eu vou esconder isso até o meu pai e minha mãe saírem de casa, ou um deles morrer, porque eu não quero que meu pai tenha um infarto ou ouvir a notícia. Então imagina a dor dessas pessoas de passar anos fingindo ser algo que não é por causa de família. Isso pra Olha mim aqui, é... Meu irmão também. meu irmão também por muito tempo não foi aceito. Meu pai convidou ele a se retirar de casa. Hoje tá tudo bem. Então, acho que essa é uma maior dor, assim, de um filho transexual, é o medo da não aceitação dos pais, né? O meu pai eu já sabia que não ia dar certo, mas a minha mãe, até pela nossa relação ser sempre, sempre, sempre muito próxima, a minha mãe sabe de cada cagada que eu já fiz. E ela ri disso até hoje, Os né? palavrões. A minha mãe sabe de cada coisa errada que eu já fiz na minha vida, né? E ela tem as opiniões dela, mas foi uma coisa que me deixou com muito medo mesmo quando eu fui falar pra ela. Tanto que quando eu fui contar pra ela, eu tinha R$ 13 na mochila e eu já tinha falado com a minha amiga Isadora pra ir pra lá caso a mãe me expulsasse de casa. Ainda bem que não foi preciso, né? Mas essa não é a realidade de muitos. Por isso que eu digo que eu sou uma exceção na comunidade trans. Porque eu tive a minha mãe, eu tive a Aline, eu tive o Gustavo, eu tive a Amanda, a Lia, a Isadora, eu tive várias pessoas que me apoiaram. E muitas pessoas têm sequer um amigo para estar lá para ajudar. Por isso que eu sempre digo para essas pessoas, se vocês estão passando por isso, falem comigo, me chamem, eu vou ser o amigo de vocês, eu vou ser o porto seguro de vocês, enquanto vocês precisarem de alguém. Olha aqui, ó, a Thaís está falando algo muito interessante aqui, Narciso. Tá com um delay aqui. Que ela fala assim, ó, eu acredito também que uma criança criada por duas mulheres, dois homens, homens trans, mulheres trans, não quer dizer que isso vai influenciar na sexualidade. Sabe, Thaís, eu acredito que vai sim, no sentido dessa criança ter liberdade, dessa criança poder ser e exercer o seu direito de se identificar do que ela quer e ter experiências, sensações e sentimentos que talvez não seria permitido por um casal cis, né, Narciso? Ou um casal hétero. Um casal hétero que talvez com essa mente mais fechada. Eu acredito que as crianças criadas no meio desta comunidade vão ter muito mais liberdade de se expressar, e eu acredito que uma maior desenvoltura emocional e a própria compreensão da sua sexualidade, né? Com certeza. Eu queria te perguntar, Narciso, sabe o quê? Como foi que você conseguiu, como, quando, de que forma, que você conseguiu identificar o seu sintoma, né, que era a sua transição de gênero. Cara, essa história é muito engraçada. Quando eu era criança, a minha madrasta me chamava de Mowgli. Mowgli, o menino lobo. Porque eu sempre fui muito, muito moleca quando eu era criança, né? Eu era uma menina pouco feminina. E isso foi sempre algo que causou muita briga entre meu pai e eu, porque ele queria uma Barbie e eu sempre fui eu, né? Eu gostava de subir em árvore, de brincar de bola, né? Eu lembro uma vez ele me deu uma casa da Mini e tudo que eu queria era uma pipa, cara. Eu passei ele fazer o dia inteiro fazendo uma pipa pra mim. E eu guardava a pipa dentro da casa da Mini, né? Mas foi um processo longo, assim. Desde criança eu já tinha isso, essa coisa diferente dentro de mim. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu via as minhas amigas com os namorados, eu via as minhas amigas com as namoradas, e ainda assim aquilo não tava certo pra mim, sabe? E dentro de mim alguma coisa foi se acumulando, uma insatisfação geral que acumulou numa depressão. E aí um dia eu decidi que eu ia acabar com aquilo tudo. Eu tava pronto, com a mão cheia de remédio, quando do nada o meu celular apitou, era uma notificação do Facebook, e eu vi uma matéria ali sobre um homem trans, o Bucky Angel, que também é um ator pornô e ativista trans, né?
E ali eu comecei a ler sobre o Buck, aí eu entrei nas informações do João Neri, que foi o primeiro homem trans do Brasil a ser operado, né? Lá, isso na época da minha avó. E aí eu li homens trans, como assim isso existe? E aí eu comecei a ler mais sobre o mundo transexual, sobre os homens trans, e eu, cara, me identifiquei totalmente, sabe? Você Ainda já assim, estava nesse momento com uma experiência homossexual, né? eu sou bissexual, eu já tinha me assumido para Uhum. minha mãe com 13 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 16, né? Mas desde sempre eu fui bissexual. Meu primeiro beijo foi com uma menina e por aí vai também. Meu primeiro amor foi uma menina. E aí eu ainda fiquei com isso na cabeça por mais um tempo, né? Mas até que um dia eu tomei coragem e aí eu me assumi primeiro para as minhas amigas, para ali, para Isadora e para Amanda. A gente tava lá na casa da Isadora, fazendo uma noite nossa, e aí eu contei para as meninas e elas aceitaram super bem. Elas me disseram que independente do que fosse, a nossa amizade ia continuar, porque elas são minhas amigas, não da forma como eu me apresento pela sociedade. Elas são amigas do meu coração, da minha alma. E aí, depois que as minhas amigas me aceitaram, aí eu já tive um pouco mais de coragem para falar para minha mãe. Então, foi mais ou menos isso. Eu não sei explicar o momento exato em que eu percebi Mas que eu não era foi algo assim, transexual, né? mas não foi algo assim, né? Desde criança eu já tinha essas características, mas como uma criança é muito difícil de entender, né? Até que, por falta de informação, eu poderia estar morta. Se o meu celular não tivesse apitado, se eu não tivesse visto a matéria do Bucky Angel, eu provavelmente estaria sob baixo de 7 palmos de terra. Porque foi aquilo que me libertou, foi... Eu não me lembro as palavras exatas do Buck, mas ele disse que quando ele cortou os laços com o corpo dele, ele se sentiu livre. Era como se ele tivesse numa outra dimensão, e realmente foi assim. Logo depois da minha primeira shot de hormônio, eu me senti como se eu pudesse fazer qualquer coisa, me senti vivo. E logo depois que eu fiz a minha mastectomia, então, pela primeira vez na vida, foi como ser feliz pela primeira vez, de verdade. Não uma felicidade passageira, mas sim uma felicidade contínua. Aqui o pessoal está falando muito sobre o preconceito ser cultural, né? E aí várias narrativas aqui, ó, do Fernando falando que brincava com coisas de menina e tal, né? Que o Rambo não cozinhava, né? E isso Sacanagem, é Rambo. algo que precisa modificar. E Não, tem com que certeza. começar por nós, né? Com Que certeza. lidamos com a vivência, com terapia ou na família. Tem que começar pela gente. Porque às vezes o mínimo, a brincadeirinha, a piadinha, chega e afeta o outro com um impacto muito grande, né? Infelizmente, é cultural, sim. Só que é algo que você pode desaprender. É algo que você Com tem que certeza. ensinar que isso foi de um patriarcado, né? E que na origem do ser humano, a sexualidade, a bissexualidade, a transexualidade sempre existiu e sempre vai haver. E que não é nem mais nem menos, hoje não, né? Já há algum tempo se tirou da lista como doença, né? Isso foi um grande feito, né? A compreensão Não fizeram mais que a obrigação deles. deste direito de ser um ser humano, né? Que simplesmente tem o direito da sua sexualidade não ser igual a minha e a do outro, né? Porque é assim que ele se expressa para ser feliz, é assim que ele se identifica. Sabe o que eu gostaria, Narciso? Porque eles me perguntam muito no privado sobre como chamar, né? E como identificar um transexual, uma travesti, uma mulher transgênero, né? Você já explicou o que é um cisgênero, né? Pode falar assim nessa pincelada? Olha, a coisa mais fácil do mundo, que talvez seja difícil para algumas pessoas, é perguntar. Se tu vê alguma pessoa trans, ou tu não sabe dizer se aquela pessoa é macho ou fêmea, pergunta, olha, amigo, qual pronome tu gostaria que eu usasse? Ele, ela, eles, sei lá, sabe? É uma coisa muito simples que Como muitas que eu das te pessoas não chamo, né? fazem.
Exato, como eu posso te chamar? Ah, pode me chamar de Narciso, ele, ou Narciso. Beleza, né? Mas cada pessoa trans tem uma forma de se apresentar, tem gente que se importa, tem gente que não se importa. Eu não me importo, né? Se tu tá com alguma dúvida, me pergunta, porque eu acho que quando tu aprende algo, tu tá crescendo, tu tá evoluindo, né? Então, eu acho que a melhor coisa a se fazer é sempre ter um diálogo aberto, né? Com a pessoa ali, com quem tu tá querendo se referenciar, né? Homens trans são homens, mulheres trans são mulheres, travesti é travesti e por aí vai. Travesti é uma identidade feminina. Eu sei que isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Mas travesti é uma identidade feminina. As pessoas se identificam como travestis, Sim. né? Isso Não também foi bem tem... confuso para mim no início. Lembra? E até achei vídeos e vídeos, né? Porque há quem fala assim, não, eu quero ser chamada de a transgênero. Tá tudo bem. Ah, eu quero ser chamada de a travesti. Tá tudo bem. E com você eu aprendi isso, né? Como que você quer que eu te chame? Para não haver erros, né? É seu direito, né? Assim como é meu direito, eu quero que você me chame de ela, né? É seu também, né? E é o respeito pela caminhada, porque o que as pessoas menos sabem, Narciso, é para chegar até aí onde você está, tudo que Quão você difícil passou, foi. É como que é a isso que sua as rotina, às pessoas... vezes, por exemplo, até mesmo no dia a dia, na faculdade, porque ainda há isso sim, né? Então, agora você, na faculdade de medicina, creio eu que também vai se deparar com outras situações assim, mas hoje você já tem uma experiência, você já sabe como se colocar, você já sabe como exigir esse respeito, e ao mesmo tempo faz parte da gente saber respeitar e mudar em nós essa questão cultural. Antes de eu entrar nesse assunto aqui da Kátia, quero fazer uma pergunta para você. Aqui, ó, porque a Kátia está falando como que foi para mim, né? Ver a sua transição, certo? Uhum. Deixa eu fazer antes de eu falar essa parte, como que foi para você eu estar nos teus processos? Cara, foi maravilhoso. Eu não acho que eu teria forças pra fazer sozinho tudo o que eu fiz. Minha mãe foi a primeira pessoa que me aplicou a minha primeira injeção de testosterona, sabe? Às vezes tu ter uma pessoa que te apoia muda tudo, tudo pra ti. Tu te sente menos sozinho. E quando tu tem, que nem eu tive, uma palma cheia de pessoas que te aceitam e estão dispostos a te ajudar, tu tem tudo. Tu tem tudo. Eu acho que é extremamente vital tu ter alguém que te ame e te apoie incondicionalmente durante a transição, né? Independente de quem seja, né, Narciso? Independente de quem seja, teu pai, tua mãe, tua irmã, teu primo, teu cachorro, tua sobrinha, seja, tu precisa ter alguém. Eu acho que o importante da transição é tu não passar por isso sozinho, porque vai ter muitos momentos difíceis, né? Eu tive que sentar na frente de um juiz, de um psicólogo, de uma psiquiatra e dizer para eles por que eu sou quem eu sou. Eu tive questionado os meus hábitos sexuais, eu tive questionado os meus hábitos diários, eu tive questionado a As minha tatuagens aparência do seu corpo? física, as minhas tatuagens, as minhas mudanças, a minha língua, as minhas mudanças corporais, né? Então isso é um processo bem íntimo que eles Invasivo. transformaram num circo. É extremamente invasivo, Não, né? só vamos explicar por Então, que que você passou por isso, né? Além de ser protig, você também estava querendo trocar os documentos. não, mas isso, sim, isso foi para poder mudar de nome, numa época em que ainda não tinha essa facilidade do cartório, né? Que hoje em dia tu pode ir no teu cartório e mudar teu nome tranquilo. Eu tive que passar por um processo judicial por isso. Tive que provar para outras pessoas que eu sou quem eu sou. Isso é algo inconcebível na minha cabeça, sabe? Quando que tu foi registrar o teu filho no cartório, tu teve que mostrar para ele, olha, aqui ó, é macho, é fêmea, sabe? Isso é algo invasivo, isso é algo que precisa ser mudado no Brasil. Porque a única pessoa que tem o direito de dizer quem eu sou eu. Nem a minha mãe tem esse direito, só eu tenho, né?
Então, hoje em dia, a gente tem uma certa facilidade, né? Pode ir no cartório mudar teu nome, mas, infelizmente, ainda tem outros processos que a gente precisa passar, como, por exemplo, para fazer cirurgias, né? Tudo bem que eu entendo que vai do cirurgião também querer livrar a parte dele, né? Mas eu acho que é um processo difícil, é um processo doloroso, e esse processo ele é 1000 vezes pior por causa da burocracia que a gente enfrenta. Nem todo mundo tem condição financeira, né, Narciso? Ou amigos que ajudaram como você. Por isso que tem muitas pessoas trans que fazem tratamentos clandestinos. Fazem tratamento por conta própria. Nossa, isso é prejudicial por demais. Prejudicial. Mas que outra opção essas pessoas têm? Não, É uma claro. questão, é que assim, pode parecer muito, como é que eu vou dizer, extremista para as pessoas cis, mas para uma pessoa trans, cara, se eu não é o posso ser quem eu psicológico e o sou, puro sofrimento eu ali, né, prefiro não Narciso? ser nada. Entendeu? Se eu não posso ter a liberdade de ser quem eu sou, de ter o corpo que eu sinta, ame e me represente, eu prefiro estar morto. Isso é uma coisa muito comum entre as pessoas trans. Claro, hoje eu cheguei no ponto em que eu sou perfeito do jeito que eu sou. Tem uma ou duas coisinhas que eu gostaria de mudar ainda, né? Mas tudo coisas pequenas, né? E tem muitas outras pessoas trans que ainda estão nesse processo. Então, aqui, Kátia, para você, você pergunta como que foi o sentimento de ter uma menina fazendo a transição para um menino. Eu vou te falar que, graças a Deus, eu fui muito digerindo a minha compreensão, meu olhar, assim como o Narciso ia imergindo nessa redescoberta dele, eu ia imergindo em leitura, vídeo, e ele me mostrava e me explicava. E a gente foi fazendo essa caminhada junto, né? E era a única coisa que eu dizia para mim, como é ter um menino agora, caramba? Porque, sim, a testosterona é algo... Ele sabe o que eu vou falar, né? Eu não vou falar. Eu falei recentemente para a Alessandra essa semana. A testosterona é algo que modifica totalmente, porque esse ser tem no seu corpo tudo aquilo com que ele se identifica. Então, era um prazer para o Narciso, associado a uma liberdade, mudanças corpóreas, psicológicas, eu acho que até oftálmicas, porque Narciso desaprendeu um leque de cores, né? Ele desaprendeu um monte de coisa Claro que é sim. típico do arquétipo feminino, né? Deste mundo, deste olhar. Então, eu descobri que a testosterona é responsável pela característica de muitas coisas que nos incomoda nos homens, né? E eu falo aqui, testosterona emburrece o ser. Cria habilidades para outras coisas físicas, sabe? Questões matemáticas, é uma coisa muito maluca, mas perde-se dons. Narciso, essa semana, me deu um trabalho com uma panela porque queimou um branquinho. E antes tinha talentos culinários, né? Pois E aí, então. quando você vai perdendo dons, você vai ganhando. Então, Kátia, para mim, foi isso. E eu falo que eu sempre associo ao mito do nascimento de Ártemis, de Atenas, que nasceu pronta da cabeça de Zeus. A impressão que eu tive foi isso, né? Eu gerei a Lola e Narciso brotou da minha mente, porque nasceu pronto, definido o que ele queria, eu querendo ou não, o convite era, vem comigo ou eu vou sozinho. Eu, como um tipo de pessoa que eu sou, né? Eu fui sozinha, fui junto porque eu sabia que eu ia descobrir um mundão, e foi que eu fiz essa semana, né, na publicação. Eu acho que o Narciso me trouxe muito crescimento, me trouxe muito, como sempre, desde que nasceu, mas me mostrou um mundo inteiro e eu aprendi a respeitar, eu aprendi a ver a dor, o sofrimento de uma comunidade inteira por conta de preconceito baseado numa sexualidade, sabe? Então, A mãe não acreditava na bissexualidade anos atrás. Eu provei para ela que a bissexualidade existe. né? Então, para mim eu tentei ver tudo da melhor forma possível, não estou dizendo que foi fácil em alguns momentos, né? Mas para mim isso
a gente foi tirando de Descobrindo aos letra. poucos, né? E continuo descobrindo, porque quando eu acho que eu já conheci o vocabulário LGBTQI+, eles inserem mais uma letra, inserem mais um símbolo, entende? Aí agora aqui, ó, Stephanie me fala isso aqui, ó. Existem também, que é, claro, a gente foca na transexualidade sempre nos gêneros binários, porque são mais populares, né, masculino e feminino. Mas também, eu comecei a minha transição como uma pessoa gender fluid, né? Acho que foi isso que deu mais nó na cabeça da minha mãe. Mas eu comecei como gender fluid até o ponto em que eu percebi que o lado masculino dentro de mim gritava muito mais. Claro, eu tenho características femininas que eu gosto de manter até hoje. Eu amo cabelo comprido. Eu acho que você é do leonino já, porque eu conheço homens Pode ser héteros que são, também. tá? Pode ser também. Né? Mas existem muitos outros gêneros que não estão dentro do conteúdo binário masculino e feminino, né? O meu app namorado também, ele é gender fluid. E eu tenho muitos outros amigos que são, né, de gêneros não binários. Eu não acho que sejam menos válidos, tá? A única coisa que o meu ex-namorado, meu ex quase noivo, quase marido, me ensinou é que o gênero, ele é algo fluido. Como tu tá hoje não vai ser como tu tá daqui a 10 anos. Talvez em toda a tua vida tu nunca tinha se sentido tão masculino quanto tu vai te sentir daqui a uns 20 anos, né? Então isso eu acho, no meu ver, é algo fluido, é algo que muda. Tem dias que eu tô mais afeminado, tem dias que eu tô mais macho escroto, e é algo que vai variando, mas eu não deixo de ser homem por isso. Assim como muitas outras pessoas não vão deixar de ser homem por ser mais afeminado, outras meninas não vão deixar de ser mulheres por serem mais masculinas, sabe? Eu acho que os gêneros não binários, eles ainda sofrem muito, tá? Existe muito tabu acerca disso, porque a tendência da sociedade é se bipolarizar, ou é hétero, ou é gay, ou é, ou é cis, ou é trans, né? Mas eu acho que o ser humano ele é muito complexo para ser posto em caixinhas pequenas, né? Então eu tenho certeza que as Se cada pessoas um cuidar das suas caixinhas, já é ótimo. já é ótimo. Eu tenho certeza que todas as pessoas não binárias, elas merecem ser respeitadas durante todo o processo de transição delas, tá? E deixando claro, quando eu falo transição, eu não me refiro só a se entupir de hormônio e fazer cirurgia, porque tem muitas pessoas que são trans e não fazem nada disso, seja por questão de saúde, porque tem gente que não pode fazer tratamento hormonal, e seja por questões financeiras, porque tem gente que realmente não tem condição. Ó, o Cauã tá dizendo aqui que começou a se entender depois que você apresentou ele para o grupo de super-heróis, que era um grupo de pessoas que ajudavam as pessoas a se enxergar. É o HTA? Aham, o HTA. É um grupo de homens trans na atividade, né? O Cauã, a gente estudou junto no ensino médio. Ele também é um homem trans, assim como eu. E ele me procurou alguns anos atrás. A gente conversou sobre essa questão da transexualidade. E o que eu fiz por ele foi o que eu fiz por mim. Eu disse, senta contigo mesmo, toma um tempo pra ti, estuda o que é a transexualidade, o que são os homens trans, o que são os gêneros não binários, e vê aquilo que tu sente dentro de ti. A única coisa que eu sempre digo para as pessoas é que tu precisa ser feliz. A única coisa que o ser humano quer é amar e ser amado. E só que se a gente não consegue se amar, a gente nunca vai conseguir amar outra pessoa. Então, acho que a pior parte da transição é tu te aceitar. Beijo, Silvio. É tu te aceitar, é tu te entender. Esse é um processo mais demorado. Quando tu te aceita, tu entende as tuas necessidades, é muito mais fácil tu dizer elas para um outro. E aí, quando tu já chega pro outro, que nem eu cheguei pra minha mãe, é muito mais. Beijo, Lizzie. É muito mais fácil. Eu tô falando que a família da minha mãe é mais fácil nessa A aceitação. família do meu pai, a gente não tem contato. A família da minha mãe foi maravilhosa, né? Tirando até um pouquinho meu avô, também, que foi um pouquinho mais difícil, assim como o meu pai. Mas uma coisa que eu disse pra mãe, que eu digo até hoje, né, que foi uma Cosme que me ensinou, é: se tu não me ama do jeito que eu sou, eu não preciso te ter na minha vida.
É doloroso, eu digo isso para todas as pessoas transexuais. Quando tu te aceitar, quando tu começar a tua transição e tu te assumir em público, tu vai perder amigos, como eu perdi amigos. Tu vai perder familiares, como eu perdi. Mas a sensação que... Chega até a me arrepiar. Mas a sensação que tu recebe em troca por ser quem tu é, não tem nada nesse mundo que vale a pena trocar. O Adriano fala que o fato de assumir a sexualidade, a palavra é bem essa, libertação. Melhora tudo, a empatia, a autoestima, a relação com o outro, a vida dá um giro total e é fantástico a forma que passamos a nos enxergar e ver o mundo. Somos sim normais porque o nosso Criador nos fez assim. Então, olha só, gente, que está acompanhando na live, certo? Eu tenho aqui vários, né, homossexuais, tenho aqui transexuais falando, e olha só, para mim chega a ser ofensivo o fato deles terem que se expressar que o direito deles serem quem são é maravilhoso, sabe? Isso para mim ainda eu É já absurdo, questiono. né? É absurdo eles não poderem viver e ser como eles quiserem, do jeito que eles se identificam, do jeito que eles amam, quem eles amam, porque o outro fica incomodado com o quê? Com a curiosidade, com o enrustido, Narciso, porque isso é enrustido, né? Sabe? É o que eu penso. Eu fico pensando assim, quantas pessoas realizam a transição depois dos 40 anos, quando os pais já morreram, quando já tem Uhum. filhos, já tem a família formada, porque acha que aí agora eu já terminei o que a sociedade esperava de mim, agora eu posso ser quem eu sou. Isso é uma coisa que eu luto muito contra, sabe? Eu não acho que tu tenha que se adaptar pela sociedade, eu acho que a sociedade tem que se adaptar a ti. Né? Eu sou Eu daqueles acho que, na que... verdade, deveria ser uma aceitação do outro. Assim como nós exigimos, héteros, exigimos respeito e o direito de ser quem somos, e podemos emitir os nossos julgamentos e juízos deturpados ou, como fala, ocultando, né? Eu acho que se botar a mão na consciência, todos vão ver que, na verdade, o que todos querem é exatamente isso: liberdade, amar e ser amado. E não é a imposição do outro que vai modificar isso, ele só vai criar problema. Porque eu vou falar uma coisa, essa comunidade LGBTQ+, é muito forte. Forte no sentido de pessoas destemidas, dispostas a viver e morrer pelo direito de serem quem são. Semana passada a gente viu ali rodando na internet a questão da trans, do cabelo, que viu a irmã ser morta, sabe? Teve que fugir da cidade para não ser morta. Ela dizendo para a mãe que a mãe perdoasse, que ela só saiu de lá para ela não ser morta. Meu coração entra em crise com isso, sabe? Onde que está o direito ao respeito pelo próximo? Então é algo Pois que a gente então. precisa mudar. E se cada um de nós... minha câmera perdeu o foco. E se cada um de nós puder fazer a diferença no nosso núcleo, no nosso mundo, a gente já consegue espalhar isso para muitas mais pessoas. Porque a sexualidade não é sinônimo de caráter. A sexualidade não é o transformador do outro. É para o indivíduo, é o sujeito. E ele ter uma relação com a sua sexualidade diferente dá o direito a ele de experienciar a sua liberdade. E isso é o que a gente tem que entender, porque quando se fala de sexualidade, homossexualidade, homoafetividade, a gente fala disso, o direito do outro. E o outro não deveria ter que pedir permissão para ser como é. Pois então, outro fato, quem é que chegou um dia em casa e falou, mãe, pai, eu sou hétero? Uhum. Ninguém nunca aconteceu, sabe? Por isso que são coisas que apenas a nossa comunidade passa, coisas que a gente não deveria passar. Por isso que eu fico feliz quando amigos e amigos meus têm filhos, né? A Lali, a Lúcia, né?
Até a Amanda, tu, mãe, eu gosto quando as pessoas têm filhos porque elas conseguem passar para essas crianças uma coisa diferente do que nos foi passado, né? Uma visão nova sobre o futuro que a gente quer. Eu acho que isso é o mais importante, né? Somos nós que estamos aqui hoje que determinamos o futuro de amanhã. Então, se a gente educar os nossos filhos ensinando que isso é algo normal, que isso é algo que acontece, no futuro a gente vai ter muito menos problemas com preconceitos e muitos outros transexuais que não nasceram ainda não vão precisar passar pelas coisas que eu e os meus amigos passamos. Tomara. Tomara mesmo, Narciso. Eu gostaria que você desse uma indicação de um filme. Filme. Que talvez possa ajudar. Eu, essa semana, publiquei A Garota Dinamarquesa. Mas daqui a pouco você tem um outro aí que seja mais interessante. Tem um filme na Netflix da Marsha P. Johnson. Eu não me lembro o nome, mas peraí, eu vou anotar aqui o nome da Marsha. E botar nos comentários ali depois. Tá, pode ser. Eu vejo o nome do filme e eu coloco ali, é um filme na Netflix, que ele conta bem como é que foi a Revolução de Stonewall, né, que foi feita por uma mulher trans. Foi num dia em que a polícia baixou lá, quebrando tudo e todo mundo que estava lá em Stonewall. Stonewall é uma boate LGBT, tá? Ainda existe nos Estados Unidos. E graças a essas mulheres trans, homens trans e A homossexuais... A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, é isso aí. Tá. É muito bom esse filme. E ele conta muito sobre a Revolução de Stonewall, como tudo isso começou, sabe? Foram por causa desses homens e mulheres trans e cis, até pessoas homossexuais que lutaram lá, que o movimento começou nos Estados Unidos, né? E é um filme muito, muito elucidativo, muito elucidativo. E para quem é LGBT, precisa conhecer um pouco da nossa história, né? Até para quem não é mesmo e tiver um pouco de curiosidade, é um filme bem tenso, mas também é um filme muito bom. Certo. A Garota Dinamarquesa também é um dos meus preferidos. É linda, né? É maravilhoso. Eu quero agradecer a todos aqui pela participação. Eu não consegui postar aqui todos os comentários, que foram muitos, mas eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários. Olha aqui, eu vou te mostrar um aqui, Narciso. Achei mais um aqui, ó. Oi. Te amo, Kika. Tu não de todos os teus cachorros. Principalmente o Duff. Então, quero agradecer a participação de todos aqui. Olha aqui, ó. A Andréia é maravilhosa. Né? Então, porque, claro, há um tempo aqui, né, de limite nessa live, senão depois a gente não consegue. O Adriano e a Kátia estão indicando Transamérica, Narciso. Transamérica também é muito bom. Né? Boys Don't Cry, para os homens trans. É um filme violento, tá? Mas é uma história real. É uma história real. A respeito do Brandon, que era um homem trans também, acho que, se não me engano, nos anos 80, 90. É um filme bem violento. Tem o livro do João Neri também, que é maravilhoso. Não me lembro o nome também, mas é só colocar na internet, livro João Neri, que vocês vão ver também. É um livro muito bom. A Lúcia tá falando um filme chamado Minha Vida em Cor-de-Rosa. Esse eu já vi. Minha Vida em Cor-de-Rosa também é um amor muito, muito detalhista também. Tem outro, que eu não lembro se é filme ou série da Netflix, chamado Girl, que é a história de uma mulher trans também. A Rosana, tia Rosana. Tem bastante filmes bons, assim. Um que eu amo também, que não tem nada a ver com transexualidade, mas tem a ver com homossexualidade, é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que é um filme maravilhoso, muito romântico. Eu nem sou romântico, então, né? Mas é isso aí. Depois a gente posta aqui nos comentários uma lista de filmes para vocês. A Júlia também tá ok. B, muito obrigada. A Beatriz, o Adriano. Beijo, Gil. Muito obrigada pela participação de todos e já foi bem difícil convencer ele de fazer essa live, mas deu certo. Tá? Muito obrigada. Obrigado, gente, por todo mundo que assistiu. Bom sábado, bom final de semana a todos. Cuidem-se com corona.
Not my lady.